A noite cai lentamente sobre o Oriente Médio, e o silêncio que se espalha entre Gaza e Israel não é o de paz, mas o de expectativa. Há algo no ar que não se resolve com comunicados oficiais nem com negociados indiretos. As palavras agora pesam como armas, e quando são ditas por alguém como Donald Trump, elas atravessam fronteiras antes mesmo de se tornarem ações. Ao afirmar que o Hamas deve abandonar suas armas ou enfrentar consequências devastadoras, Trump não apenas reacendeu uma retórica dura, mas reposicionou o conflito em um novo patamar simbólico e estratégico. A declaração surge em um momento de esgotamento. O conflito entre Israel e Hamas já atravessou meses de violência, cessar-fogo frágeis, trocas de reféns e uma pressão internacional crescente. O que Trump faz, ao falar em desarmamento total ou destruição, é retirar qualquer verniz diplomático do debate. Não há, em suas palavras, espaço para ambiguidade. Ou o Hamas se dissolve militarmente, ou será eliminado. Essa afirmação não vem acompanhada de um plano detalhado, nem de cronogramas, nem de canais de mediação. Ela funciona como um ultimato, e é exatamente assim que foi recebida em diferentes campos da mídia internacional. Na prática, o que está em jogo é mais do que a exigência de desarmamento de um grupo militante. O que se discute é se ainda existe espaço para uma solução política em Gaza ou se o conflito entrou definitivamente em uma lógica de força absoluta. Trump, ao usar uma linguagem direta e quase brutal, reposiciona os Estados Unidos não como mediadores, mas como avalistas de uma solução imposta. Isso muda o cálculo regional, porque sinaliza que qualquer tentativa de acomodação com o Hamas deixa de ser aceitável aos olhos de Washington. A cobertura da mídia de centro tratou essa declaração com cautela institucional. O foco não esteve na frase em si, mas nas implicações diplomáticas. Veículos desse espectro destacaram que Trump falou em um contexto de frustração com rodadas anteriores de negociação que falharam em produzir um desarmamento efetivo. O discurso foi enquadrado como parte de uma estratégia de pressão máxima, semelhante àquela aplicada anteriormente contra o Irã. Para essa narrativa, a fala não representa necessariamente uma ordem iminente de ataque, mas uma tentativa de empurrar o Hamas para uma posição em que manter armas se torne politicamente inviável. Ainda assim, esses veículos ressaltam que a exigência ignora a realidade histórica do grupo, que se define justamente pela resistência armada, tornando o ultimato, na prática, quase impossível de ser atendido. Quando a mídia de centro analisa os bastidores, ela aponta também o desconforto entre aliados europeus e atores regionais. A preocupação não é apenas com Gaza, mas com o efeito dominó. Um colapso total do Hamas, sem uma alternativa política estruturada, poderia gerar um vácuo de poder ainda mais instável, abrindo espaço para facções mais radicais ou para uma ocupação prolongada. Assim, o tom é de alerta. Palavras fortes podem satisfazer uma base política, mas não resolvem o problema estrutural do território palestino. Já a mídia alinhada à esquerda construiu uma leitura mais crítica e carregada de contexto humanitário. Para esse campo, a fala de Trump não é apenas dura, mas perigosa. O desarmamento do Hamas é descrito como uma exigência abstrata que desconsidera as condições reais de Gaza, um território devastado, com infraestrutura colapsada e uma população civil exausta. Esses veículos enfatizam que falar em ser destruído em um espaço onde vivem milhões de civis equivale a normalizar a ideia de punição coletiva. A retórica é vista como mais um passo na desumanização do conflito, reduzindo uma crise complexa a uma equação simplista de força contra força. Nesse enquadramento, a declaração de Trump é analisada como parte de um padrão histórico. Líderes externos que prometem soluções rápidas por meio da violência, mas que deixam para trás ciclos ainda mais profundos de ressentimento. A mídia de esquerda relembra que tentativas anteriores de esmagar militarmente o Hamas não eliminaram o grupo, apenas o transformaram. O foco está menos na segurança de Israel e mais no custo humano e moral de uma estratégia que, segundo essa leitura, não oferece saída política viável para os palestinos. Por outro lado, a mídia de direita recebeu a fala de Trump como uma afirmação necessária de força e clareza. Para esse campo, o problema central do conflito sempre foi a tolerância internacional à existência armada do Hamas. A exigência de desarmamento é vista não como radical,
mas como óbvia. Esses veículos argumentam que nenhum Estado aceitaria negociar indefinidamente com um grupo que mantém um arsenal ativo e declara abertamente a destruição de seu vizinho. A retórica de Trump é celebrada como um rompimento com o que chamam de diplomacia ilusória, aquela que, segundo eles, apenas prolonga o conflito sem resolver sua causa principal. A narrativa da direita constrói o Hamas como um obstáculo absoluto à paz. Nessa visão, enquanto o grupo existir armado, qualquer conversa sobre reconstrução, autonomia palestina ou estabilidade regional é irrelevante. A fala de Trump, portanto, não é vista como uma ameaça irresponsável, mas como um aviso claro de que o tempo das concessões acabou. Alguns desses veículos vão além e sugerem que a única linguagem que o Hamas compreende é a da força, e que qualquer hesitação apenas fortalece sua posição. Ao juntar essas leituras, fica claro que a declaração de Trump funciona como um espelho que reflete mais sobre quem observa do que sobre o próprio conflito. Para uns, é um gesto de pressão estratégica. Para outros, um sinal de desumanização. Para outros ainda, uma correção de rota necessária. O fato é que a exigência de desarmamento total do Hamas, acompanhada de uma ameaça explícita, desloca o debate do campo da negociação para o da imposição. O contexto mais amplo é de um Oriente Médio em transformação. Alianças regionais estão sendo redesenhadas. A atenção global se divide entre múltiplos conflitos e a paciência internacional para crises prolongadas diminui. Nesse cenário, a fala de Trump não surge isolada. Ela se conecta a uma tendência mais ampla de líderes que apostam em linguagem direta, quase bélica, como forma de demonstrar controle e determinação. O risco, porém, é que palavras desse tipo criem uma armadilha. Ao estabelecer um ultimato quase impossível de ser cumprido, qualquer desfecho tende a ser violento. Se o Hamas não se desarma, a lógica da destruição se torna autojustificada. Se tenta negociar, corre o risco de perder sua base interna. Em ambos os casos, a população civil permanece como refém de decisões tomadas longe de sua realidade diária. No fim, o que essa declaração revela não é apenas a postura de Trump em relação ao Hamas, mas o estado atual da geopolítica do conflito. A linguagem da força voltou ao centro, enquanto as soluções políticas parecem cada vez mais frágeis. O silêncio que paira sobre Gaza, após essas palavras, não é o de uma paz iminente, mas o de um território que sabe que, mais uma vez, o mundo discute seu futuro em termos de ameaça e sobrevivência. E quando o debate chega a esse ponto, a história mostra que o próximo capítulo raramente é escrito sem dor.